Capítulo 11, Parte 1. A vida após a morte é abordada como uma continuidade natural da existência do espírito. Este capítulo detalha o que acontece no momento do desencarne, explicando as diferenças entre desencarnes naturais, acidentes, suicídios e tragédias coletivas. Também explora as experiências no plano espiritual, desde as colônias de aprendizado até as zonas umbralinas e regenerativas. A possibilidade de reencontros e a continuidade dos laços de afeto são apresentadas como elementos consoladores, que reforçam a ideia de que a morte não separa aqueles que se amam. O capítulo enfatiza que a condição do espírito após a morte reflete seu estado moral, convidando-nos a viver de maneira alinhada às leis divinas para garantir um futuro espiritual de paz e evolução. O que acontece no momento do desencarne? O momento do desencarne, ou seja, o instante em que o espírito se desprende do corpo físico, é uma experiência única e profundamente individual. Ele não ocorre de maneira uniforme para todas as pessoas, pois é influenciado por diversos fatores, como o estado evolutivo do espírito, a causa da morte, a maneira como a vida foi conduzida, as condições do corpo físico no momento do falecimento e as circunstâncias externas. É um processo complexo e repleto de variáveis, que pode ser tranquilo e iluminado para uns, mas confuso e doloroso para outros. No caso de desencarnes naturais, quando o corpo chega ao fim de seu ciclo por esgotamento físico, como na velhice ou após uma doença prolongada, o processo de desligamento geralmente ocorre de maneira gradativa. À medida que os órgãos vitais perdem suas funções, o espírito começa a se desvincular do corpo, e esse desprendimento finaliza com o rompimento do cordão de prata, o elo fluídico que conecta o espírito ao corpo físico. Para espíritos mais evoluídos ou para aqueles que levaram uma vida moralmente equilibrada, esse processo tende a ser sereno e harmonioso. Eles podem ser amparados por espíritos protetores e familiares desencarnados, que os acolhem em um ambiente de paz e esclarecimento no plano espiritual. Já no caso de desencarnes abruptos, como assassinatos, acidentes fatais ou desastres coletivos, o processo pode ser mais traumático. A brusca interrupção da vida física muitas vezes causa um choque no espírito, que pode levar algum tempo para compreender o que aconteceu. Dependendo de seu estado de consciência e de sua ligação com a matéria, ele pode experimentar confusão ou até mesmo permanecer em um estado de perturbação, preso às lembranças do ocorrido. Espíritos protetores estão sempre presentes nesses casos, mas a capacidade do desencarnado de perceber sua ajuda depende de sua abertura espiritual e de sua condição moral. Em desastres coletivos, há um planejamento espiritual que frequentemente envolve o resgate simultâneo de vários espíritos, muitos dos quais possuem débitos kármicos ou compromissos assumidos anteriormente. O suicídio, por sua vez, apresenta desafios ainda mais específicos no momento do desencarne. Como o ato de tirar a própria vida é uma quebra abrupta do ciclo natural de existência, o espírito frequentemente enfrenta grandes perturbações após a morte. Ele pode reviver intensamente o momento do suicídio e as emoções que o levaram a essa decisão, permanecendo preso a uma sensação de vazio ou angústia. Além disso, o espírito pode sentir os efeitos energéticos da interrupção violenta do corpo físico em seu perispírito, o que pode se traduzir em percepções dolorosas e desequilíbrios que precisarão ser tratados no plano espiritual. No entanto, é importante ressaltar que o suicida não é condenado eternamente, como muitas vezes é interpretado. Ele será auxiliado e amparado por espíritos superiores assim que demonstrar arrependimento e o desejo de recomeçar sua jornada evolutiva. Nos casos de mortes acidentais, como quedas, afogamentos ou choques elétricos, o espírito pode ser surpreendido pela rapidez do evento, mas o impacto emocional e espiritual varia conforme sua preparação interior. Espíritos mais conscientes tendem a compreender rapidamente o que aconteceu e aceitam o processo de transição com maior facilidade.
Já aqueles fortemente apegados à vida material ou despreparados espiritualmente podem enfrentar confusão temporária. Nesses momentos, a prece e as vibrações positivas enviadas pelos encarnados são de grande ajuda para que o desencarnado encontre paz e clareza. Independentemente do tipo de desencarne, o estado vibratório do espírito no momento da morte desempenha um papel determinante na sua experiência imediata após o desligamento. Espíritos que viverão de acordo com princípios elevados, praticando o bem e cultivando pensamentos nobres, têm maior facilidade de se ajustar ao novo plano e são acolhidos por espíritos benfeitores em colônias espirituais ou em esferas superiores. Por outro lado, aqueles que viverão de forma egoísta, com tendências negativas ou em sintonia com vícios, podem ser atraídos para regiões de vibração mais densas, conhecidas como umbralinas, onde terão a oportunidade de refletir sobre suas escolhas e buscar auxílio. Outra questão relevante é o papel das preces e vibrações enviadas pelos familiares e amigos do desencarnado. O pensamento e a energia emanados pelos encarnados podem influenciar significativamente o estado espiritual do recém-desencarnado. Sinceras, cheias de amor e desejo de paz, ajudam o espírito a se desligar mais facilmente da matéria e a encontrar amparo espiritual. Por outro lado, a dor exacerbada, o desespero ou a revolta dos que permanecem na Terra podem dificultar esse processo, prendendo o espírito emocionalmente ao plano físico e prolongando seu sofrimento. O momento do desencarne também pode ser profundamente simbólico e significativo. Muitas vezes, espíritos protetores organizam para que o espírito encontre, em seus últimos instantes, sinais ou lembranças que o ajudem a compreender sua transição. Além disso, familiares desencarnados frequentemente se aproximam nesse momento para oferecer conforto e apoio, especialmente quando há laços de amor e afinidade espiritual. Há muitos relatos de espíritos que estão presentes em seus próprios velórios, e isso é perfeitamente possível sob a perspectiva espiritual. No entanto, a experiência de estar consciente e assistir a esses momentos depende diretamente da condição espiritual do desencarnado, de seu grau de evolução e de sua preparação para o processo de desencarne. Espíritos mais evoluídos ou aqueles que, durante sua vida terrena, cultivaram uma boa conexão espiritual, podem se desligar do corpo físico com maior rapidez e lucidez. Esses espíritos, em geral, têm uma compreensão mais clara da transição para o plano espiritual e não enfrentam grande perturbação após a morte. Por isso, conseguem acompanhar os eventos relacionados ao seu velório e enterro com serenidade, muitas vezes com o propósito de consolar os entes queridos ou de observar o impacto que deixaram no mundo material. Por outro lado, espíritos em estado intermediário de evolução, que não possuem tanta consciência espiritual, também podem estar presentes em seu velório. No entanto, suas percepções podem variar significativamente. Alguns podem sentir certa confusão ou perplexidade, especialmente se o desencarne foi repentino ou violento. Nesses casos, é comum que o espírito não compreenda imediatamente que desencarnou, sobretudo se estiver fortemente apegado à vida material, ao corpo físico ou às pessoas que abandonou. Essa condição é conhecida como estado de perturbação espiritual, e pode durar mais ou menos tempo, dependendo do nível de apego e do entendimento espiritual do desencarnado. Outras possibilidades referem-se aos espíritos que assistem ao próprio velório em estado de tristeza ou sofrimento, principalmente quando percebem sentimentos de desespero, revolta ou mágoa entre os familiares e amigos presentes. Emoções intensas como essas podem causar grande desconforto no espírito, dificultando sua aceitação da nova realidade e o desligamento completo do plano material. Por outro lado, quando as pessoas que ficam na Terra oferecem preces, vibrações de amor e mensagens de paz, o espírito se sente confortado e fortalecido, facilitando sua transição para o plano espiritual. Vale ressaltar que espíritos em condições mais densas ou com dificuldades morais também podem permanecer próximos ao ambiente do velório, mas geralmente por motivos diferentes.
Alguns podem estar tão presos aos seus apegos terrenos ou à ilusão de que ainda estão vivos que permanecem junto ao corpo físico sem perceber a realidade da desencarnação. Outros podem ser movidos por sentimento de culpa, arrependimento ou necessidade de se despedir de alguém. Nessas situações, a presença de espíritos protetores e benfeitores é fundamental para auxiliar o desencarnado a compreender sua nova condição e a aceitar o amparo que lhe é oferecido. É importante entender que a possibilidade de o espírito estar consciente no velório também depende de fatores como o tipo de desencarne, o grau de apego à matéria e a assistência espiritual recebida. Desencarnes tranquilos e naturais, em geral, proporcionam uma transição mais suave, permitindo que o espírito se desligue do corpo físico de forma mais rápida e lúcida. Já desencarnes violentos, repentinos ou de pessoas com pouca preparação espiritual podem resultar em um estado de maior perturbação, dificultando a clareza e a consciência imediatas. De maneira geral, a presença de espíritos em seus velórios não deve ser vista como algo negativo ou assustador. Para muitos desencarnados, esse momento é uma oportunidade de despedida e de reflexão sobre a vida que tiveram. Em algumas situações, os espíritos são auxiliados por mentores espirituais que os conduzem com amor e paciência, ajudando-os a lidar com as emoções e a compreender o significado daquela experiência. Por fim, é essencial destacar o impacto que os pensamentos e sentimentos dos encarnados têm sobre o desencarnado nesse momento delicado. A prática de preces sinceras, palavras de consolo e a vibração de amor e serenidade são extremamente importantes para confortar o espírito e ajudá-lo a seguir em paz. O desencarne é uma transição natural e universal, e a harmonia vibratória criada nesse momento pode transformar profundamente a experiência do espírito e daqueles que permanecem no plano terreno. É essencial compreender que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova etapa da existência. O desencarne, por mais difícil que possa parecer, é parte do ciclo natural da vida, planejado com sabedoria pelo Criador para promover o aprendizado e a evolução. A preparação espiritual em vida, o cultivo de pensamentos elevados e a prática do bem são as melhores formas de garantir uma transição mais tranquila e harmoniosa. E mesmo nos casos mais desafiadores, a misericórdia divina está sempre presente, oferecendo amparo e oportunidades de recomeço para todos os espíritos, independentemente de suas circunstâncias.